Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 4 hoje, que diz assim: Jesus é tentado pelo diabo. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejum há 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, afirmando-lhe: Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e o santificou-lhe. Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropece em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tomou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Ordenou então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirá. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus inicia seu ministério. Jesus, entrando, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi batizado em Cafarnaum, situado à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que estavam detido na região que sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois dos seus discípulos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiu a Jesus. Seguindo adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco com seu pai, consertando as redes, e o chamou. Imediatamente, deixando o barco e seu pai para seguir a Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho no reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, e os lunáticos e paralíticos, e Jesus o curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, além do Jordão, seguiu a Jesus. Amém, né? Que palavra maravilhosa, né? Porque Jesus é tentado pelo diabo, mas ele resiste até o fim, né? Ele ali é tentado porque ele estava se preparando ali para levar a palavra, ele estava se preparando para ganhar almas para Jesus, né? E o inimigo das nossas almas, ele sabe o momento certo de vir nos tentar, né? Quando estamos ali diante da presença do Senhor, nos sacrificando as nossas vidas, né? Diante da presença, santificando cada dia mais, né? E o inimigo, ele vem para nos tentar. Então temos que vigiar assim como Jesus vigiou, né? Porque Jesus aqui, ele foi forte. Jesus, ele entendeu que somente ao Pai tinha que servir e adorar. E assim também, da mesma forma, nós, né, devemos sim servir a Deus e adorar ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então não devemos dar lugar ao inimigo, né? E Jesus nos mostrou isso quando Ele foi tentado pelo inimigo das nossas almas. Ele foi tentado 3 vezes, e 3 vezes Ele disse a Satanás, né, somente a Deus servirá, adorará, porque Ele proveu o que nós precisamos. Quantas vezes nós queremos entender, né, que vai vir do mundo, mas o Senhor Jesus, ele entendia
que era de Deus. Nós também temos que entender, porque é Deus que vai cuidar de nós, é Deus que é o provedor, é Deus que nos sustenta. Muitas vezes queremos agir ou queremos fazer da nossa maneira, com a força dos nossos braços, né? Mas o Senhor está falando e nos mostrando que vem de Deus. E Deus cuidou dele ali, mandou um anjo, né, para o servir, para ajudar, para orientar. Então aquele anjo ali o ajudou. E depois Jesus inicia o seu ministério. Então o inimigo sabia que depois disso, Jesus ele ia iniciar o seu ministério, ele ia iniciar ali a falar do amor do Pai. Porque o ministério dele foi de falar do nosso Deus. Não foi só dele próprio, né? Porque ele, toda vez que ele falava, ele colocava o Pai em primeiro lugar. Da mesma forma temos que fazer, né? Temos que colocar Deus, que é soberano, é sobre tudo e sobre todos. E Jesus ali, ele começou a pregar em nome de Deus, ele começou a fazer milagres no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo, né? A presença de Deus inundou ali a Jesus, assim como ele prometeu também que a presença do Pai ele iria, né, inundar as nossas vidas. Basta nós seguirmos o caminho de Jesus, fazer como ele fez, porque ele nos deixou um ensinamento, ele nos deixou ali o que devemos fazer, como devemos fazer, né? E assim nós teremos êxodo, como ele teve. Assim ele curou o paralítico, ele repreendeu as enfermidades, repreendeu os demônios, ele fez maravilhas. Ele começou ali seu ministério. E ele nos deixou uma promessa que nós faríamos maiores obras que ele. Não para nos exaltar, mas para glorificar e edificar o nome do nosso Deus, porque é dele, é por ele. É para servir a ele, é para edificar o santo e glorioso nome dele, assim como Jesus mostrava em cada momento que servia ao Senhor e edificar o nome de Deus. Então devemos também da mesma maneira agir, né? Para edificar, para glorificar o nome do santo e glorioso Deus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É sobre isso que diz essa palavra, né? Sobre servir, né? Jesus, ele foi tentado pelo diabo, mas depois ele iniciou o seu ministério de servir a Deus. Muitas vezes nós queremos servir a nós mesmos, querendo servir outras pessoas. Não, o propósito é servir a Deus. Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu te faça? Eis-me aqui, Senhor. Entra na minha vida, muda, me transforma, me liberta de mim mesmo. Tira de mim tudo que não provém de ti, porque somos falhos, pecadores. Mas quando a presença de Deus ela entra para trazer mudança. Quando ele curava, ele falava, vai, não peques mais. Muitas pessoas que não tinha a cura ali porque ela era demônio, era enfermidade. Então ele falava, vai, não peques mais, segue adiante. Aquela mulher que ele ali, né, ela estava para ser apedrejada e morta. Quando Jesus escreveu ali, nenhum dos seus acusadores ficou. Porque todos nós somos falhos, não devemos olhar um para o outro, mas devemos olhar para Cristo e orar um pelos outros, para que cada um possa orar, porque a oração chega até o trono e é respondida. E a nossa oração que nós fazemos para os nossos irmãos, ela é respondida. Então devemos servir primeiramente uns aos outros, porque o mandamento é amar ao Senhor sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos cuidar de fazer o que o Senhor nos deixou, né? Assim servindo cada dia mais em espírito e verdade. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus em nome de Jesus.